Para quem busca, né, um treinamento, um curso de Excel, assim como está buscando aqui, quer aprender fórmulas, né, tem o desejo, o objetivo de aprender como utilizar as fórmulas. Aqui nessa aula nós vamos ver as formas mais básicas do Excel e logo em seguida, na próxima aula, vamos começar a avançar gradualmente nas funções de lógica. Aqui nós vamos usar agora as funções básicas. Vamos lá. A primeira função o cálculo mais simples do Excel, tá? Vou revisar com vocês agora, tá? Que é a multiplicação, que é o asterisco, que é subtração, menos, que é divisão, que é a barrinha, tá? E o adição. Até aí tudo bem, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Para começar uma operação, nós vamos sempre começar ela com o sinal de igual, certo? Então, começo sempre com o sinal de igual, ok? O que que eu vou fazer aqui nesse exemplo aqui agora? Vamos lá, vamos começar nossas fórmulas, vai começar a nossa parte, nossa prática aqui de utilizar as fórmulas, né? Se eu tenho o número 10 aqui, o número 15 aqui, se eu quiser multiplicar um vezes o outro, então clico no 10 vezes o 15. Então, ó, multipliquei, usei o asterisco para definir que foi uma multiplicação. Se eu mudar qualquer informação das células, ele automaticamente muda aquele valor ali embaixo. Fechou? Tudo certo. Não temos nenhuma dúvida agora quanto a isso. Próximo passo. Quero fazer dividir. Dividir, só muda o operador. Toda vez agora que eu for fazer, eu só quiser fazer, eu quero mudar, fazer mais, menos, só vai mudar o operador. Tá vendo? Só vai mudar o operador, não vai mudar a forma de fazer, vai mudar apenas o operador, certo? Um detalhe importante, né, gente? Assim como na matemática simples, na matemática simples, o Excel funciona da mesma forma quanto a priorizar qual é o cálculo que ele vai fazer primeiro. O que eu quero dizer com isso, tá? Vamos dizer o seguinte, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, 10 vezes 10 mais 15, ele vai primeiro resolver o 10 vezes o 10 e depois vai pegar o resultado e vai somar com 15. Então vai dar 115. Beleza? Não vai dar 225, 250. Ele não vai fazer 10 vezes 25, ele vai fazer 10 vezes 10, depois vai somar com 15. Veja, 115. Se eu quiser fazer isso, se eu quiser que ele primeiro resolva isso aqui primeiro, e depois multiplique o resultado por 10, eu preciso isolar ele com parênteses, assim como tem na matemática. Ok? Então, primeiro ele vai resolver 10 mais 15, e depois ele vai resolver o resultado multiplicado por 10. Regras simples da matemática, tá, gente? Assim, isso aqui não é o Excel que trabalha isso aqui. Assim, é a matemática mesmo, que é assim, ok? Primeiro resolve multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Quando tu quer que isso não seja assim, você vai ter que isolar esse cálculo com os parênteses. Dúvida nenhuma? Seguimos. Algumas funções, então, terminamos então os operadores, né? Aqui nós temos os operadores. Esses aqui são os operadores, né? O igual não é um operador, mas deixar ele aqui junto, considerando que você vai utilizar ele sempre para abrir a tua fórmula, né? Agora nós vamos fazer a primeira fórmula, tá? A primeira fórmula, ela é a mais básica de todas, que é a soma. Que inclusive poderia ser feito como este mais este mais este mais este mais este, né? Isso aqui é uma soma, você está somando mais valores, né? O que acontece é o seguinte, quando eu tenho a função soma, ela ajuda pela agilidade. Então, vamos lá, igual, soma. Ó, o que ele fez aqui? O que eu estou fazendo? Quando eu digitei igual e eu comecei a digitar a palavra soma, ele tenta me ajudar com uma quantidade de funções disponíveis que começam com a palavra soma, certo? Neste exemplo aqui, quando eu apertar, abrir o parênteses, ó, eu já vou poder selecionar os meus números. Então, cliquei num, para colocar ali dentro, cliquei no outro. Opa, mas ele está trocando. Isso eu posso fazer de duas formas aqui, tá? Lembrem que eu falei da agilidade. A primeira situação que eu vou ensinar não é ágil, que é segurar o Ctrl e clicar nos valores.
mas ela é útil, porque se eu quiser clicar em outros campos, em outras células, eu vou poder fazer. Então, ela não é ágil, mas ela é útil. Posso ter que somar informações que estão espalhadas na minha tela, certo? Outra alternativa é igual soma, abro parênteses, e vou lá e seleciono, ó, clico no meu mouse e seguro, arrasto para por cima. Então veja que ele colocou ali, ó, de E2, dois pontos, E5. O que ele fez ali? Ele ali o que ele acabou de fazer, ele acabou de pegar e mostrar que vai ser da célula E2 até a célula E5 que vai ser feita a soma. Fecho meu parênteses e pronto. A função soma está pronta. Ó, prontinho, já somou toda aquela área ali, né, da E2 até a E5, ele acabou de fazer a soma para você. Então mostrou na tela ali. Cara, isso aí é simples, tá? Então nós temos duas alternativas: segurar o Ctrl e ir selecionando, e selecionar, né, toda uma área, né, um trecho para poder fazer a soma, né? O que o Excel vai chamar de intervalo, é do intervalo da E2 até a E5, ele vai fazer a soma. Se tiver mais informações, tá? Ao lado, por exemplo, você pode tranquilamente fazer a soma, ó, de toda uma área. Eu posso tranquilamente fazer uma soma de toda uma área. Isso também é possível. O Excel não vai impedir você de fazer isso. Então, posso selecionar uma área inteira. Enquanto eu estiver com a fórmula sendo feita, lembrem que lá em cima as barras ficam opacas, né? Porque você não pode formatar enquanto está realizando a fórmula. Para terminar, para passar para a parte de formatação, por exemplo, eu teria que dar um Enter para fechar a fórmula. Certo? Então essa é a função soma. Soma faz soma. Ok? Agora nós vamos passar para a próxima função, que é a média. Média, vamos fazer primeiro uma amostragem simples de que é média, tá? 3, 3, 3, 3, ele vai somar as três informações aqui, vai dar 9, e vai dividir pela quantidade de itens. Então, vai dar, eu poderia fazer da seguinte forma, né? Igual, abre parênteses, esse mais esse, fecha parênteses, dividido por 3. Vai dar o mesmo resultado, 3. Só que, para facilitar e para nos agilizar, então eu vou fazer o quê? Igual, média, seleciono os 3 itens, fecho parênteses e dou Enter. Bom, ele acabou de fazer a média, exato. Próximo item, então, fechamos a média. Ó, eu posso fazer a média agora de todos esses aqui, ó. Média, eu quero fazer a média de todos esses itens aqui. Fecha parênteses e Enter. Ó, ele fechou em média de 16. Um detalhe importante, tá? O zero vai estar junto no cálculo, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele entende que tem um número ali e vai fazer a média. Se eu não quero que esse item participe da média, eu tenho que remover ele, eu tenho que deixar a célula vazia. Então, nesse caso, se eu não quero que ele calcule, tá? No zero, eu tenho que remover ele, tenho que deletar ele, deixar a célula vazia. Aí, então, aquela célula não vai fazer parte do cálculo, né? Ela não vai fazer parte do cálculo para você. Então, na média, eu removo dessa forma, ok? Essa é a função média, e ela é uma função muito utilizada, tá? É aqui as mais básicas, mas são muito utilizadas. Uma outra função muito utilizada, que é a função máximo. Para que serve essa função? Ela vai retornar o maior valor de um intervalo. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer o máximo dessa célula aqui, ó, igual máximo. Ó, e aí eu vou selecionar. Qual é a informação que ele vai me trazer? Ele vai me trazer o número 40, que é o maior valor selecionado. Então eu peguei todas essas células ali, selecionei elas, o maior valor deles é o 40. E se eu quiser o menor valor? Igual mínimo. Ó, mínimo, e aí seleciono, fecha parênteses e Enter. Vai me trazer o menor valor dali de dentro. Então aqui nós aprendemos mais uma função: mínimo, média, soma, média, máximo e mínimo. Então essas quatro fórmulas são muito utilizadas, né? Elas são utilizadas para entender, uma para somar, uma para média, uma para buscar o maior valor e outra para buscar o menor valor, né? E isso é interessante para quem vai utilizar e vai sempre utilizar. No seu dia a dia acaba utilizando. Agora nós vamos para mais uma fórmula, que é para descobrir quantos itens você tem numa lista, por exemplo.
Essa função, nós vamos chamar ela de conte valores. Conte valores, ela vai pesquisar a quantidade de informação preenchida. Se eu quiser contar números, é conte.num, mas aqui nós vamos usar agora conte.valores, certo? Então, ó, vou apagar aqui. Eu quero saber quantos itens eu tenho ali, então eu vou lá, ó, conte. Olha, eu tenho ali, ó, conte.num, conte.valores. Eu agora vou ensinar mais um truque para vocês, ó. Vocês podem vir aqui até selecionar ela com o cursor, né, do teclado e pressionar o Tab, e ele vai preencher para vocês o resto da forma. Então isso também ajuda você a encontrar, a acelerar também o processo de digitação, né? Selecionei, fecha parênteses, ó, então ele encontrou 8 itens. Não importa o conteúdo que tenha lá, é 8 itens. E a conte.num, que eu expliquei para vocês ali agora, ela é um pouquinho diferente, ó. Conte.num. Ela é um pouco diferente, tá? Então, ó, conte.num. E aí, quando eu selecionar aqui, ó, e der o Enter, ó, ele retornou 8 números. Mas se eu agora substituir um número por um texto, por exemplo, ele vai retornar 7. Então, tem 7 números e 8 itens. Então, essa é uma forma também que o Excel ajuda você a utilizar e acelerar o processo dentro do Excel. Então, ajuda bastante a você a encontrar elas. Então, vamos revisar rapidinho aqui o que a gente aprendeu. Soma, vai somar a quantidade de valores. Então, vamos lá. Eu vou tornar aqui, botar um 5 ali o número e vou começar a fazer agora. Vamos refazer todas elas. Então, ó, igual a soma. Então, como é que faz ela? Igual soma, seleciona todos os itens, fecha parênteses e Enter. Como é que faz a média? Igual média, seleciona todos eles, fecha parênteses e Enter. Máximo, como é que faz? Igual máximo, seleciona todos eles. Ó, o máximo é um truque, o último parênteses não precisa ser fechado. Só se tiver mais de um dentro dele, você tem que fechar para o Excel entender onde é que estão os delimitadores, né? Mas, ó, Enter já vai dar certo, ó. Agora vamos fazer o mínimo. Igual mínimo. Seleciona todos eles, você vai tentar tornar o menor valor. Agora vamos contar os valores. Igual conte ponto valores. Opa, vamos de novo. Igual conte ponto valores. Ó, a partir da vizinha para ele ajudar a digitar. Seleciona Enter. Igual conte ponto nu. Tabzinho. E Enter. Então aqui eu agora tenho. Então, nós realizamos aqui operações matemáticas com dividir, vezes, menos e mais, soma, média, máximo, mínimo, conte valores e conte num. Então agora terminamos essa aula básica das fórmulas, né? E ficamos até a próxima aula. Valeu!